Deus, nós entregamos em Tuas mãos a vida do Teu servo, Senhor Jesus, e cremos, ó Pai, que o Senhor tem falado, não somente, ó meu Senhor Jesus, hoje, o Senhor não há de falar somente hoje através da vida de João, mas o Senhor tem falado através da sua vida e do seu ministério, por onde ele passa. Não somente, ó meu Senhor Jesus, por meio das suas palavras, mas também por suas atitudes. A palavra de Deus nos diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Eis aqui um homem que maneja bem a palavra da verdade, que tem se portado de forma varonil, de forma, ao meu Senhor Jesus, excelente diante do Senhor. Que o Senhor nesse momento fale através da vida do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor, o nosso Deus. Glorifico a Deus pela oportunidade e saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Muito bom. Eu vejo a hora de podermos ser convocados para em peso estarmos aqui juntos na casa do Senhor, ceiando, adorando, exaltando livremente, né? Acredito que vai chegar esse tempo e não vai demorar. Vamos confiar no nosso Senhor, no nosso Deus. Deus é fiel. Deixo aqui um abraço da minha esposa, né, que não pôde vir, está com as crianças em casa, mas nós estamos aqui com toda a responsabilidade para ministrar aquilo que é de mais importante, que é a palavra do Senhor. Glória a Deus. Sem mais delongas, como diz o meu amigo Roberto, sem ser prolixo, né? Vamos para a palavra do Senhor. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro muito conhecido, o livro de louvor e adoração, os Salmos. Capítulo, ou melhor, a estrofe 90, né? Salmos 90. Glória a Deus. Vamos ler apenas o verso 10. Amém? Fazer o seguinte, eu estou olhando aqui no relógio, a gente tem um pouquinho mais de tempo, então vamos fazer uma leitura com um pouquinho mais de base, tá? Às vezes eu leio só um versículo por causa do tempo, e às vezes mas vamos aqui ganhar um pouquinho mais de base. Vamos ler a partir do verso de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: de madrugada cresce e floresce, e à tarde corta-se e seca. Isso está falando das ervas que crescem de madrugada. Versículo 7: somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, somos angustiados. Versículo 8: diante de ti puseste as nossas iniquidades e os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Versículo de número 10: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegar a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passam rapidamente e nós voamos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Feche teus olhos em nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus bendito, apresentamos em tuas mãos esta palavra, ó Deus, que fora lida, Senhor. Eu peço que o teu Espírito venha, ó Deus, nos alumiar, ó Pai, ó Deus, para que a luz, ó Deus, do Senhor, das Escrituras, possa, ó Deus, se abrir o nosso entendimento, e que o teu Espírito possa se manifestar neste momento como intérprete da tua palavra,
e trazer, ó Deus, manifesta a tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Deus, repreenda, ó Deus, toda displicência, Pai, neste momento, mas que nós possamos estar, ó Deus, atentos, ó Pai, possamos, ó Deus, estar atentos à tua palavra, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Se fosse para dar um tema aqui, né, seria contando os tempos, se é que podemos contar. Então, o cromos é o tempo humano de conhecimento dos homens. Este é o tempo que o relógio conta. Este é o tempo que os calendários estão marcados. Quantas vezes olhamos no relógio ao decorrer do dia? Muitos, eu acredito que olham várias vezes. E aqueles que não têm relógio, toda hora dá uma ligadinha no celular, nem que seja para conferir ali na tela o horário. Esta é uma forma que nós encontramos de tentar remir o tempo, aproveitá-lo ao máximo, nos nossos objetivos do dia a dia, na correria, no nosso cotidiano. Não queremos perder muito tempo, só que não, é uma ilusão muito grande esta. O Kyrios de Deus é o tempo estático. Alguns que podem se contrapor a essa teoria, mas a questão aqui é que o tempo não se movimenta. Desde pequenos nos contaram algumas mentiras, nos disseram que o tempo passa rápido. O tempo está acabando, nos disseram que o tempo acaba. Como eu disse, só que não. O tempo de Deus não tem começo, não tem fim, não se move, não passa, não adianta. No tempo da vida, nós estamos enclausurados no nosso calendário gregoriano e os seus métodos de contabilizar o tempo. Só que o tempo não é um caos da matemática, da física, não. O tempo nada faz, ele é estático, ele está parado, e simplesmente o que percebemos não é o tempo, pois o tempo não é possível nem mesmo de humanos mortais o perceberem. Nós percebemos os acontecimentos. Exemplo: quantas horas demora para passar de meia-noite, desde o horário que você chega em casa, cansado após uma rotina de muito trabalho, e sabendo que tem que levantar 4 da manhã para trabalhar, e então você muito cansado, deita ali e acorda. Quanto tempo demorou? Talvez você vai dizer 4 horas, não é verdade? Mas não, foi muito rápido esse tempo, não foi assim? Pense bem, avalie comigo. Se esse tempo foi muito rápido, então digamos que você chega meia-noite em casa, cansado após uma rotina de muito trabalho, só que agora você está com muita dor de dente, e você precisa acordar 4 horas para trabalhar, e então agora você vai passar 4 horas sentindo aquela dor. Quanto tempo demorou essas 4 horas? Você vai dizer 4 horas. Mas você percebe que cronologicamente é o mesmo tempo, de fato, porém na nossa mente não é o mesmo tempo. Ou seja, o tempo é uma impressão. Isso depende do seu estado emocional. Você compreende? No seu organismo existe a dopamina que o seu organismo libera. A dopamina é um hormônio responsável pela emoção, a alegria, o prazer. E normalmente quando você está motivado, alegre, quando você está dentro do seu prazer, o tempo voa. Se é que voa, porque eu disse que ele não voa, que ele não anda, que ele não faz nada.
mas parece que o tempo voa. Exemplo: você está com vontade de fazer uma viagem e você já está com passagem comprada, tudo pronto, já olhou os lugares, já está tudo marcado. Parece que o dia não chega, hein? Por quê? Porque você não está dentro da sua zona de conforto. Você está cansado, estressado do seu trabalho, da sua rotina, querendo esperar aquele momento de prazer. Mas você então finalmente pegou o avião, voou, chegou do outro lado. Só que quando você passou ali os seus 10 dias de viagem, ou seus 3 dias de curtição, de lazer, quando chega no último dia você fala, só falta um dia. Qual dia demorou mais? O primeiro dia para chegar o dia da viagem? Ou o último dia para você ir embora? Você consegue perceber que quando você está relaxado, parece que o tempo voa? Quem passa não é o tempo, quem voa não é o tempo, quem passa é você, quem voa é você. Dá para entender? Vamos ver se vocês conseguem aqui, mais ou menos. O que o meu desejo é que vocês consigam entender e me acompanhar aqui no raciocínio, para que a gente possa dar sequência a esta mensagem. Mais uma vez, o tempo de Deus não se pode medir. O tempo de Deus não se pode estabelecer períodos. Deus programou o seu tempo na terra de uma forma específica. Por isso nós vemos os movimentos das ondas. Por isso nós vemos o movimento da lua quando se enche, ou quando ela não está tão cheia assim, minguante. Por isso nós percebemos o movimento do sol, porque existe uma programação especial de Deus para os tempos aqui na terra. Então o tempo, eu diria cosmológico, é estabelecido de uma forma já programada por Deus, mas nós seres humanos não fomos criados para viver estabelecidos neste tempo. Não, nós fomos criados para viver sem contar os dias, mas João está contraditório. Você estava falando aqui agora que esses dias era para ser contado. Você não foi criado para viver um ano, nem 10, nem 100, nem 200. Eu não fui criado para isso. Nós fomos criados para viver. Somente isso. O homem foi criado para viver. Ele não foi criado para completar a última etapa do ciclo. Nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. A última e penúltima não foi. É necessário você compreender que você passa em meio ao tempo, em meio à eternidade. E enquanto você estiver na terra, você está submetido a este tempo. Mas o que Deus pede neste tempo não é a contagem dos dias em forma de calendário, em forma matemática. Passou uma semana, já passou uma quinzena, passou um mês, um ano, passou uma década. Não, passou aí agora. Não é isso que Deus está falando. O texto quando nos diz assim, olha, que nós devemos aprender a contar os nossos dias, pois rapidamente voamos. Queridos, a questão, versículo 12, querido, melhor dizendo, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos o coração sábio. Será que Deus está falando aqui o que para mim e para você? O salmista Davi, quando fez essa oração, ele estava querendo dizer assim: Deus, eu não sei quando completou uma semana, eu não sei quando completa um ano, me ensina a contar isso aí, porque eu preciso entender a contagem dos tempos. Será mesmo que era isso? Tão certo como vive o Senhor, não é isso que o texto está dizendo. O texto aqui é enfático, ele é claro, ele é específico, e nós precisamos entender na exegese do texto. Versículo 1 do capítulo 90: Senhor, Tu tens sido
o nosso refúgio de geração em geração. Ou seja, não foi somente na minha geração, não, tu és refúgio por toda a eternidade. Versículo 2: antes que os montes nascessem, ou que formasse a terra, o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Fator importante aqui: o seu Deus, baseado no tempo, o seu Deus não existe. Isso tem que ficar claro. O seu Deus não existe. Como assim? Preste atenção no que eu vou dizer. Se o seu Deus existir, Ele não é o Deus de Abraão, não é o Deus de Isaac, não é o Deus de Jacó, e também não é o meu Deus, porque o nosso Deus, Ele é inexplicável, não se pode avaliá-lo, Ele é imensurável, não se pode medi-lo, não se pode saber quando nasceu, quando morreu, ninguém explica Deus. Então, se Deus não existe, João, o que é Deus? Simplesmente Ele é. Ele não existe, Ele é Deus. O Deus de Moisés: quem eu direi que tu és? Diga ao povo que o eu sou te enviou. O versículo está dizendo, olha bem: tu formastes a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, de eternidade e eternidade. Dá para entender isso aqui? É complexo demais, porque entender somente um ciclo da eternidade não se pode ser avaliado por alguém tão mortal. Nós não podemos medir o Criador, a criatura, não dá para avaliar o Criador. De eternidade e eternidade tu és. Ponto. Deu para entender? Eu sou ateu e digo: João, Deus não existe. Me explica aí agora, me prova que Ele existe. Se você provar, você conseguiu entender Deus. Então Deus não é tão Deus assim. Querido, para nós aqui, né? Eu acho mais difícil ter a fé do ateu. Tem que ter fé demais. Entendeu? Para não acreditar em Deus. Nós acreditamos exatamente por isso. Porque se Deus fosse explicável, não acreditaríamos assim. Não seria tão assim. O fato de Deus não poder ser explicado é isso que nos torna fascinado nele. É isso que a nossa alma é atraída por ele. É pelo fato de não conseguirmos tocá-lo, não conseguirmos enxergá-lo diante das circunstâncias do tempo. O nosso Deus é um Deus atemporal. Ei, quando você vai em direção ao seu futuro, ele já veio do seu passado. Você tem que entender que Deus não contabiliza o tempo como nós contabilizamos. Não! Dá para entender? Preste atenção. Eu vou continuar lendo esse texto, porque esse texto tem muitas coisas para nos ensinar. Então, o que ele está dizendo quando ele fala: ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos alcançar corações sábios? Essa sabedoria aqui não é de inteligência, não é conhecimento, não é conhecimento em que você mergulha nos livros. Não, essa sabedoria é algo diferenciado, é uma sabedoria divina, e nós só podemos ser sábios, ter o coração sábio desta forma, quando nós entendermos os aspectos da vida. E quando ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, preste atenção no texto. Ele fala assim no versículo 5. Olha bem. Primeiro, versículo 3. Vamos ler o versículo 3. Tu reduzes o homem ao pó, dizendo: volta ao pó.
ó filho dos homens. Pronto. Mostrou que o homem aqui é frágil. É ele quem passa rápido. Ele voa rápido. O próximo versículo 4 diz: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou. É bem diferente na nossa perspectiva da perspectiva de Deus. Nós não conseguimos lembrar os dias que nascemos, mas Deus lembra de 1000 anos como se fosse ontem. Versículo 5: tu o arrebatas no sono da noite, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce à tarde. Olha, ele começou a contar aqui ele mostra como se conta o tempo. Ele começa a contar o tempo, e esses dias, ele ensina-nos a contar os nossos dias. Primeiro é reconhecer que Deus é eterno, e que Ele é inexplicável, e que de eternidade a eternidade Ele é Deus. Aqui ele começa a explicar aqui como contar os nossos dias de fato. E ele diz: o homem é como um pó, que o Senhor diz volta ao pó, e é rapidamente. E ele fala para o Senhor: é assim 1000 anos. Olha para trás e vê como o dia de ontem é isso. Ele está ensinando como contar os dias, e nós não entendemos. Nós queremos contabilizar os dias, quantos dias eu vivi, quantos anos eu tenho, agora é o meu aniversário, e agora tem aniversário de namoro. Não é isso, não é isso. E aí agora ele começa a falar: olha, a erva na madrugada nasce, e à tarde é a hora que tem que cortar ela. Olha ele contabilizando os dias. Isso ele traz uma reflexão. Contar os dias é você buscar o coração sábio, ou seja, esse coração sábio significa ser maduro. E contar os dias tem tudo a ver com experiência. Contar os dias tem tudo a ver com vivência. É você olhar para trás somente, não parado, não estagnado, porque no mundo tudo se movimenta, menos o tempo. E se você ficar parado como o tempo, e então você estará fadado ao fracasso. Você também não pode parar. Segue o ciclo da vida. O coração tem que se movimentar, as coisas se movimentam, o bebê, as células, as partículas. Se você pegar aqui qualquer material e começar a friccionar, você vai perceber as moléculas. Claro, nós vamos perceber por meio de experimentos, ou por meio de uma visão mais profunda, as moléculas se movendo, porque na vida tudo se move, o planeta se move, você vivo ou você morto ainda se move, quando está morto também se move. Quando o cadáver cai no chão ali, acontece a decomposição, células começam a morrer, outras começam a se proliferar, bactérias começam a se multiplicar, e então começa uma movimentação extraordinária ali. Não podemos estar parados, mas seguindo o aspecto de tempo. Precisamos andar de acordo com o tempo, mas não o tempo de Deus. Não é o Kyrios de Deus. Você consegue entender? E medir o tempo, nós não medimos pelo relógio, pelo calendário, medimos pelos acontecimentos. Porque, como eu estava dizendo, o tempo tem a ver com experiência. Quer contar os seus dias? Avalie os seus acontecimentos. Ele olhava para uma erva e ele entendia que havia um determinado tempo para se morrer. Ele olhava para a erva e entendia que passava muito rápido. Quando ele olhava para a eternidade de Deus, ele olhava para ele e também entendia que ele voava, e nós voamos. Entenda que você é frágil, que você é nada em circunstância, em meio ao tempo. Entenda que quem passa é você, que quem tem pressa, quem faz as coisas é você, mas o tempo continua ali paradinho. E Deus já estabeleceu os seus ciclos para que nós pudéssemos perceber. E Deus nos avisando: se o sol passa, se a lua passa, se tudo passa, você também passará. Mas a única coisa que não passa é a palavra de Deus, pois ela permanece para todo sempre. Precisamos nos movimentar de acordo ao movimento de Deus.
Dá para entender? Tudo se movimenta. Tudo. Você dorme e seu coração bate, seus pulmões se movimentam. Os seus rins estão trabalhando, o seu cérebro está trabalhando. Tudo. Os hormônios estão até acontecendo, o seu corpo está todo vapor. Tudo. Os mínimos detalhes. Nada está parado. Por que você quer parar? Por que você quer parar na sua vida? Por que você está desistindo de um sonho? De um projeto? Ei, por que você pensa talvez em nem viver mais? Retroceder poucas vezes. Entendeu? Caminhar sempre, mas parar jamais. Por que não podemos parar? Porque nós vivemos o presente. O passado não existe. Ele é só uma lembrança. Não existe. O futuro também não existe. É uma perspectiva de algo que ainda está para acontecer. Você já ouviu um ditado que fala assim, ó, fiado só amanhã? Já ouviu? Ele está querendo dizer o quê? Vem aqui amanhã que eu te vendo, é isso? Ele está querendo dizer nunca. Fiado nunca. O amanhã não existe. É amanhã que eu vou. É amanhã que eu vou. Tem gente postergando tudo. Tem gente travando tudo. Ei, deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Você só tem o hoje, é a única coisa que lhe resta. Uma pessoa que está no hospital, morrendo, na hora da morte, ele busca um profissional de saúde, um médico, um enfermeiro, e fala assim, eu preciso viver. E quando ele diz que ele precisa viver, ele só lembra, eu preciso abraçar meu filho, eu preciso viver um pouco mais com minha filha, eu preciso recuperar o tempo perdido, agora eu preciso perdoar o meu pai, a minha mãe, eu preciso... Ele só pensa nisso, mas por que não fez tudo isso durante a vida? Achava que estava contabilizando o seu tempo. Eu vou trabalhar agora, porque daqui 10 anos eu vou começar a cuidar mais da minha família. Ele contabilizou de forma errada. Este é o equívoco dos matemáticos de plantões. Querem contar o tempo, mas está contando de forma errada. A vida é uma caixinha de surpresa. E se você não sabe administrar o seu agora, querido, precisamos marcar presença no nosso presente. E você precisa ser mais importante onde você está. Importante no seio da sua família, mais importante no trabalho. Sua presença precisa ser mais marcante na vida dos seus filhos. Sua presença, esquece o passado. Esquece. Deus ensina-nos a contar os nossos dias para que possamos ser mais maduros. Essa sabedoria é sabedoria de maturidade cristã. Existem pessoas que vivem a vida toda e não percebem que aconteceram os ciclos, porque contabilizou os anos. Festinha de 15 anos, festinha de 20 anos, de 18 anos, mas esqueceu de contabilizar os ciclos da vida. A vida ela não é marcada pelo tempo, mas por ciclos. A vida não é uma foto, ela é um filme. E hoje você está aqui embaixo, amanhã você pode estar em cima. Hoje você está em cima, mas amanhã você pode estar embaixo. E você tem que entender que de tempos em tempos o ciclo acontece. E quando acontecer, as experiências do passado devem ser aplicadas no seu dia a dia, na sua rotina. Você consegue entender? Tem gente que acha que a vida é uma foto, e aí eles paralisam como a foto para, eles param e falam, acabou, perdi meu casamento, já vou morrer, vou me suicidar, vou tomar remédio para matar. Eu perdi, aí começa, perdi meu emprego, eu não passei no vestibular, é o 10º, já estou com vergonha, vou suicidar.
Jovens estão assim morrendo, cometendo suicídio por coisas banais. Não conseguem contabilizar os seus dias, não conseguem avaliar as suas experiências e entender que tudo passa. É isso que ele está dizendo, de geração em geração, eternidade em eternidade, tudo passa, a sua dor passa. Ninguém que corta um braço fica com o braço doendo a vida toda. Ninguém que perde uma perna fica com a perna doendo a vida toda. A sua dor vai passar, a sua angústia, o seu medo, sua preocupação, sua ansiedade vai passar. É preciso crer que tudo que nos basta é querer viver a eternidade, não contabilizar o cronos, mas estar mediante a vontade de Deus para viver. O Deus Quírios, o Deus da eternidade. Você não sabe o que é 100 anos comparado a uma eternidade. Você não sabe o que é viver 70 anos comparado a uma eternidade. E acha que sua vida acabou por causa de fatores que daqui a 5 anos não vão fazer diferença na sua vida. Pessoas se estressam, entram em depressão, pessoas vivem como se tudo fosse acabar, com coisas tão banais, que daqui a 5 anos aquilo não vai fazer mais nenhuma diferença. Pessoas param, porque alguns pararam, porque alguns se foram. Você esquece que você precisa viver, dar continuidade à sua vida. Você esquece que você não é dono de nada. Você não é nada. Está dando para entender? Você não é nada. E o pior de tudo, João, o que é? Que além de você não ser nada, você também não é dono de nada. O seu filho não é seu, o seu pai não é seu, a sua mãe não é sua. Aí a pessoa morre e não deixa a pessoa ir em paz. É egoísmo. Não acha? Viva a sua vida. E infelizmente, se Deus levar alguém do lado, chore. Mas não pare. Continue. Persevere. Porque a vida não pode parar. Diga ao povo de Israel que marche. Não dá para parar. Não pode parar. Filipenses, capítulo 13, capítulo 3, versículo 13. Olha o que diz o texto. Isso aqui é forte demais. Pois Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Eu quero ler o versículo 12, 2 versículos atrás, versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença. Ô gente querido, desculpa, eu estou lendo o capítulo 2 aqui, tá? Desculpa aqui, é 3, versículo 13. Desculpa. Irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos esquecer o que passou? Se você parar, já foi, já era. João, mas a Bíblia não diz que nós devemos ter paciência? A Bíblia
não fala que nós devemos ter paciência, como é que você está falando aí que eu não posso parar? Tem hora que é hora de parar, ter paciência, não é não? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quero chegar até São Paulo, presta atenção. Relação tempo-velocidade. Pois vocês que estudaram física sabem que o tempo tem relação com velocidade. Sim ou não? Quero chegar em São Paulo. Se eu for a pé contabilizando o tempo cronológico, eu preciso de tantos dias. Mas se eu for de carro, eu preciso, não sei se é 24, 48 horas, já até fui de carro, mas nem me lembro. Mas se eu for de avião, é 1h30, 1 hora eu estou lá. Mas a questão é, você consegue chegar em São Paulo em 10 minutos? Mesmo se você entrar no carro ou for andando, você tem que ter a paciência e esperar até chegar dentro do tempo estabelecido por Deus. Isso é ter paciência. Entra no avião, não precisa tremer a perna. Entrou no carro, bebe sua aguinha e vai na bênção. Tenha paciência, que uma hora você chega. Deu para entender? Estou indo a pé. Tenha paciência. Isso é paciência. Não é parar. Ah, Deus fala para ter paciência, agora sabe uma coisa? Eu vou parar com tudo. Agora que eu vou parar mesmo. Não. Vai para o joelho. Vai orar. Vai buscar. Na vida existem os pilares principais da vida. E se você não estiver gerenciando bem, se uma dessas áreas sua não estiver bem, está tudo destruído. Não vai prosseguir, não vai dar nada certo. A pessoa não será feliz se ele não gerenciar bem todas essas áreas da vida. E só pode gerenciar indo adiante, andando, caminhando sem parar. Quais são, João? Preste atenção, preste atenção. O estado mental é uma área da sua vida que, se você não estiver bem, já foi. Se polui com tudo. Assiste tudo que é porcaria. Filme de terror. Deixa o filho assistir tudo que é porcaria na Netflix. Todo tipo de série que mostra imagens explícitas. É uma confusão, é uma contenda. E então a pessoa cresce com a mentalidade deteriorada. E aí quer ser feliz. Quer ser feliz como? Aí quer andar, quer evoluir. Quer evoluir como? Paulo diz: eu prossigo para o alvo. Evolução é andando, é marchando. Mas desse jeito é complicado, meu irmão. Estado espiritual. Quer experimentar de tudo? Hoje eu vou na macumba. Ah não, hoje é o dia do espiritismo. Porque eu sou uma pessoa espiritual. Então eu não ligo para esse negócio. Você está minando o seu espírito. Você está poluindo o seu espírito com tudo que é porcaria que lhe der. Esteja num estado espiritual saudável. Santifique-se. Deu para entender? Estado emocional, outra área. E se você não estiver bem emocionalmente falando, já foi seu casamento. Se você não estiver bem emocionalmente falando, você vai fazer da sua família uma bagunça. O seu trabalho não prospera, não vai evoluir. Emocionalmente você precisa estar bem. E como cuida do emocional? É cuidando das outras áreas. Porque quando as outras áreas estiverem bem, o seu emocional também vai estar intacto. E que áreas são as outras? Física. Toma tudo que é porcaria. Coca-Cola, vixe, bota para dentro esse negócio. Igual a lontra, se arrastando tudo. Estado físico não cuida. Entendeu? Viu uma feridinha, não cuida. Fuma um cigarro, bebe uma manguaça, toma uma manguaça. E aí acha que o estado físico dele vai estar bem. Você precisa cuidar do seu estado físico. Mas João é passageiro. É passageiro mesmo. Conta uma história rapidinho de um cavalo. De um rei que tinha um cavalo muito bonito. E aí o rei tinha uma filha também muito bonita. Chamou o camarada que ele avaliava, que ele tinha muito apreço, e falou assim: olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou te dar aqui esses diamantes. Você vai levar essas pedras até o meu irmão que está lá do outro lado. E eu vou te dar aqui um cavalo. Você monta nesse cavalo e leve a sua pedra até chegar lá. Essa é a sua missão.
Se você for bem sucedido na missão, eu vou te dar minha filha. Vou te dar minha filha, viu? E você vai me suceder. Vai suceder o meu trono. Vai herdar o trono. Aí então ele pegou aquele cavalo e sumiu. Aí o rei gritou de cá antes: ó, mas cuide do principal. Não se preocupe com nada, cuide apenas do principal. E ele saiu. E aí ele andou. Quando chegou na pousada, foi lá, foi dormir. Aí pegou aqui as preciosidades, as pedras do cabelo, protegeu. O cara falou: vem cá, mas... E aí ele levantou no outro dia, seguiu de novo. Na outra vez ele parou também de novo, botou o cavalo do lado. Aí ele cuidou ali da preciosidade. E ali o rei tinha dado uma cartinha a ele também, junto com aquelas pedras preciosas. Aí o cara da pousada falou assim: rapaz, cuida do seu animal. Ele: não se importa com o animal não, eu estou cuidando do principal. É isso que é o meu objetivo aqui. E pocou terra. Aí no outro dia de novo: não, eu não preciso cuidar do animal, fica tranquilo, eu vou cuidar do principal. Chegou lá na frente, o animal não aguentou mais na estrada e bateu as caçoletas. Aí ele começou a andar a pé. Não, o importante aqui é o principal. Desse cavalo vem miserável para trás. Cavalo descarado, não presta para nada. E aí ele começou na caminhada dele. O importante é o principal. E ele sempre marchando. Chegou uma hora que ele não teve mais água, não teve nada também, caiu, desmaiado no chão. Quando ele acordou, já estava no palácio, na frente do rei. Jogaram água na cara do sujeito. Aí ele: mas rei, aquela cara de tonto. Estou aqui. O rei falou assim: e aí, cumpriu a missão? Não. Olhou na bagagem. Falou: é mesmo? Não. Abre aí dentro, vamos ver o que tem. Aí um bilhetinho dentro. Abre o bilhete e leia o bilhete. Meu querido irmão, lhe envio um homem ao qual eu prometi minha filha e meu reinado. Esse está levando consigo a maior preciosidade, que é o melhor animal que possuímos em nossas terras. Este cavalo é o melhor cavalo que nós já tivemos aqui. Se ele não cuidar bem desse cavalo, ele não tem competência para cuidar das pessoas, para cuidar da minha filha e muito menos do meu reinado. É um desqualificado. Só lhe resta chorar. O cavalo é o seu corpo. Você precisa chegar do outro lado. Você acha que tem alguma coisa, dinheiro, prata, está querendo cuidar de muitas coisas. Você precisa cuidar do estado físico. Cuida do seu corpo e vai na caminhada. Cuida do cavalo. Dá água para o cavalo. Falar em água, eu vou beber um pouquinho de água. Aleluia. O cavalo bebeu água agora. Olha, é melhor ser um cavalo do que ser um burro. Gente, cuida do corpo que você vai chegar lá. Cuida do corpo que você vai chegar lá na frente. É madrugada dentro, é porcariada, não perde de noite, vira uma bagunça, não cuida do corpo, não come legumes, não come nada saudável. Aí além do estado, eu falei aqui, além do estado físico, precisamos cuidar, nós falamos também do estado emocional, precisamos também cuidar da parte financeira, da parte profissional, mas não conhece essa loucura que os homens vivem, principalmente da parte profissional. E do principal, o último pilar, por causa do tempo, família. É isso. Faça o que você ame, busque fazer o que você ame. Você vai ser bem sucedido. Se você não faz o que você ama, ame o que você faça. Vai ser bem sucedido. Mas a sua vida espiritual é o pilar. Precisamos cuidar das coisas. E se todas essas nossas áreas estiverem bem cuidadas, você não estiver preso ao tempo, mova-se, que as coisas vão andar, as coisas vão acontecer. Entendeu? Quer ser bem sucedido, mas tem que trabalhar. Deu para entender? Quer cuidar da família, mas tem que trabalhar. Porque o homem, se não trabalhar, não cuida bem da família. A mesma coisa a mulher, tem que trabalhar, nem que seja em casa, no cuidado com a família. Pois é esse trabalho que você cuida bem da família.
E uma dessas áreas, todas essas áreas, elas estão interligadas. E se alguma dessa área você for um fracassado, então muitas outras vão sofrer. Deu para entender? Não calcule os dias, calcule os fatos. Come ervas amargas, porque era isso que o povo de Israel fazia. Mas lembre-se sempre, inove na sua vida espiritual, na sua vida conjugal, no seu estado emocional. Entendeu? Inove. Querido, quando eu estou falando de inovação, é baseado no que Paulo está falando aqui. Nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Isso é evolução, é inovar, é buscar não a inteligência, mas a sabedoria que vem do alto. Tem muitas pessoas que são inteligentes, mas estão suicidando, estão matando, estão fazendo loucura. Por quê? São inteligentes, mas não são sábios. E cá para nós, quem é sábio, ele possui maior tesouro. O tempo passa, cronológico, porque o tempo real, ele já está estabelecido há muito tempo. Você precisa prosseguir. O tempo é estático, mas você não. Deus te fez de forma que você pudesse se locomover. Músculo, puxando os ossos, as pernas com os ossos maiores e fortes, para te arrastar, te levar, para onde você for, para onde você ir. Não deixe as coisas te pararem. Não deixe o mau humor te tomar. Não espere chegar o dia da morte para pedir perdão, para abraçar mais. Não é o tempo que passa, é você que passa. Você passa rápido. Você é como uma erva, você é como um sopro, é como uma sombra que passa. Você é como uma cera que quando o sol bate derrete. Hoje você está aqui, a única coisa que lhe resta é isso. Você não tem nada, pensa que tem. Pensa que tem alguma coisa, mas não tem nada. Dá para entender? Vamos buscar uma vida espiritual melhor com Deus? Se você estiver com Deus, Ele te orienta em tudo isso. Já leu o Salmo? É forte. Vamos buscar o coração sábio. Em nome de Jesus, eu convido vocês a colocarem de pé em nome do Senhor Jesus. Queridos, a palavra de Deus conta que Jesus Cristo chegou para os seus discípulos e disse assim: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E a Bíblia diz que eles ficaram ali em Jerusalém. Para alguns talvez era para tudo, para de viver, para tudo, espera isso aí acontecer. Mas eles entenderam muito bem o que Jesus estava falando. Em momento nenhum Jesus disse para parar. Eles começaram a orar em vigor, com fervor, oração. Eles se aglomeraram ali e começaram a clamar a Deus. E o tempo foi passando e eles na presença de Deus. Se você não tem prazer na oração, lembra que eu falei quanto tempo é o tempo? Você lembra que eu falei isso? E aí você falou, não, é 4 horas. Não, isso aí significa um dia.
se você entrar na presença de Deus e sentir prazer nele. A Bíblia fala que os antigos homens de Deus, não os desta geração, pois nós estamos vivendo uma geração fast food, a geração Wi-Fi, geração velocidade, né? Velozes e furiosos, geração velozes e furiosos, é isso que nós estamos vivendo. Mas não, quando entrar na presença de Deus, sinta prazer em estar com Ele. Eu garanto para você que orar 30 minutos não será um sacrifício. Eu garanto para você que orar 1 hora, 2 horas, é orar uma tarde. Os meus melhores momentos com Deus foi quando eu esqueci o tempo, foi quando eu subia aos montes ali e tirava o meu relógio. Ei, eu esquecia o que era da terra, o Cronos, eu esquecia o tempo cronológico.